Olá a todos, eu sou o Henrique e minha dupla é o André. A gente vai apresentar sobre o nosso projeto final, que é relacionado a balões meteorológicos. Então aí vamos fazer uma revisão aí da introdução, mostrar aplicações, falar sobre o nosso projeto. Então a gente vai estudar sobre balões de altitude, né? Pode ser usando hélio, na verdade, ou até hidrogênio, mas a ideia é que não sejam de baixo custo. O motivo uso desses balões é para obter medições de temperatura, pressão, a partir da posição medir o vento, medir umidade e etc. Ou até levar uma carga útil, como um experimento de altitude, com sensores e tudo mais, né? Então, geralmente o balão é composto do balão em si, um paraquedas, um refletor para detecção de outras aeronaves, né? E uma carga aqui com uma antena. Então, os nossos objetivos vão ser estudar sobre balões de hélio, entender as aplicações deles, né, e das informações obtidas. E aí para isso a gente vai ver, analisar sistemas e redes já implementadas e vamos ver os principais aspectos aí de um sistema de baixo custo. Então a gente vai fazer isso procurando por empresas e projetos já implementados, já feitos. Vamos analisar diferentes sistemas e entender as necessidades deles, buscar entender as capacidades e limitações, e aí vamos ver se usar LoRa é algo viável. E por fim a gente vai propor o nosso projeto também como uma solução barata. Então, o primeiro balão de altitude foi lançado em 1733, foi mais assim só por brincadeira mesmo, né? O primeiro balão meteorológico para medição de dados e tudo mais foi em 1896. E aí foi feita a descoberta da estratosfera, que é a camada da atmosfera que fica entre 12 e 50 km de altitude. E inicialmente aí os balões eram usados só para fazer medições de atmosfera, mas depois, né, é, foram feitas medidas assim, periódicas de vento e temperatura para usar em modelos meteorológicos. Então os balões permitem obter medições de várias variáveis ambientais, das que a gente já viu, né? Também nível de radiação, medir a camada de ozônio, poluição e também até fazer detecção de raios cósmicos. Então a gente vai ver algumas aplicações, né? Já falamos aí do balão meteorológico, então ele serve para fornecer os dados a serem utilizados em modelos meteorológicos. Por dia, atualmente são lançados em torno de 1.800 balões, todo dia, né? Para alimentar esses modelos. E aí as medições e transmissões são feitas a partir de uma radiosonda. A gente encontrou uma radiosonda que se chama IMET-4 e ela custa em torno de $180, né? Tem sensores de temperatura, umidade, pressão, GPS. E o módulo de transmissão dele usa modulação FSK, uma taxa de 1.200 kbps por segundo, com uma potência de 400 mW e uma distância de transmissão aí máxima de 200 km. Então a gente pode ver que a LoRa pode atingir essas especificações. E aí talvez até seja mais barato usar a LoRa do que essa radiosonda aí proprietária. Outras aplicações de balões, né? Tem balões geoestacionários, onde eles vão subir em altitudes elevadíssimas aí de 30, 40 km. Nessas altitudes os ventos são fracos, então é possível controlar a posição do balão de maneira eficiente. E aí nessa altitude a gente poderia usar ele para comunicação ou aquisição de imagens de uma área bem grande com alta resolução. Se a gente for usar LoRa em um balão, tem também a possibilidade de criar gateways em balões, né? Então uma possível aplicação seria obter os dados de uma área remota, né, com vários sensores lá. Tu joga um balão e aí tu consegue ficar obtendo os dados dessa área. Ou até fazer um swarm com pequenos balões de sensores junto com um gateway que iria transmitir talvez por satélite ou alguma coisa assim. E até, quem sabe, gateways geoestacionários, né? Embora pelo fato do LoRa sofrer aí com lesões, né? Se tiver muita gente transmitindo ao mesmo tempo, talvez não seja viável, mas é uma coisa a se estudar. Outra aplicação também é radioamadores e estudantes de engenharia, eles fazem muitos experimentos usando balões, justamente porque é um sistema com limitações bem claras de volume e peso, tem informações bem interessantes, é um experimento muito interessante de se fazer, e tem o desafio da transmissão e recuperação de informação. Então o balão em si, né, vai ser composto de duas partes. Tem o balão, que é feito de látex ou algum material altamente elástico, ele vai ser enchido com gás leve, tipo hidrogênio ou hélio. A velocidade de subida vai corresponder à quantidade de gás utilizado. O máximo, assim, que nós vamos subir é 40 km mais ou menos. Quando eles chegam lá em cima, a pressão fica tão baixa que o balão infla numa razão de 100 para 1. Então os balões eles têm que ser bem
elásticos, tem que ser bem grandes e geralmente eles não são enchidos até o seu máximo, né, no lançamento. Então aí tem três exemplos de balões. O RAB significa High Altitude Balloon e o número aqui significa o peso em gramas do balão. Então tem três modelos aqui, cada um mais caro que o outro, né, e indo mais alto e com pesos maiores. Esse daqui, ele inclusive consegue resistir à expansão, né, que ocorre nessas altitudes, e aí ele pode até flutuar, ficando vários dias, até semanas em altitude. Aí tem a carga, que ela vai ser composta por sensores, microcontroladores, bateria, transmissores, e ela precisa fazer a aquisição e transmissão da posição dela, para poder recuperar o sistema e tudo mais. E quanto mais leve for, menor a quantidade de gás utilizado e maior vai ser a altitude alcançada, né? Porque o balão vai estourar mais tarde. E aí, outra característica importante da carga é que ela deve aguentar temperaturas baixas, em torno aí de menos 50 graus Celsius. Então tem algumas ferramentas que a gente encontrou na internet. Tem o Hub Tracker, que ele mostra, tem uma API aí para tu poder botar os dados do teu balão e ele vai mostrar onde teu balão está e fazer predições aí para onde ele vai. E mostra também estações bases. Inclusive tem uma aqui que está usando um rádio LoRa, né? Tem também uma calculadora de altitude de estouro, onde tu vai botar a massa da tua carga e o balão que tu vai usar. E daí tu pode botar ou a taxa de ascensão ou a altitude que tu quer, e aí vai te dar o volume inicial, né? O volume que tem que encher o teu balão no lançamento. Tem também predição de trajetória, onde tu vai botar a posição lá, que tu quer lançar, o dia, o horário, e aí ele vai obter os dados, né, da predição do vento nas camadas da atmosfera, junto com o perfil de subida do teu balão e vai calcular a trajetória dele. Aí a gente viu algumas empresas interessantes. Tem essa Pico Balloon, que ela envia picosatélites para a camada mais baixa da estratosfera, né, para obter medições da atmosfera. E aí o balão deles, né, que é muito barato inclusive, ele consegue resistir àquela expansão, né, até pelo fato de ele ser muito pequeno, porque a carga é de 5 gramas apenas. E aí ele fica dias voando lá na estratosfera obtendo dados. Esse experimento aí é fornecido para estudantes, hobbyistas e tudo mais. Tem a Loom, que é uma empresa da Alphabet, que ela iria fornecer serviços de internet de até 1 megabyte por segundo e seria usada em locais remotos, sem infraestrutura e tudo mais, mas ela acabou sendo extinta em 2021 por não obter retorno financeiro sustentável, né? Uma outra empresa muito interessante é a Worldview, e aí ela lança, né, estamos no outro espectro aí, ela lança cargas de 20 kg, são estratossatélites, né, essa coisa grandona aqui, e aí atinge altitudes de 30 km, eles têm um array de painéis solares de 200 watts, e aí eles fazem aquisição de imagem, de radar infravermelho, ou até no espectro visível, de altíssima qualidade, muito superior à de satélites, pelo fato de estar mais próximo. E também eles fornecem até soluções de telecomunicação, né, que atingem uma área bem grande. Aqui tem um exemplo de várias outras empresas, né, mas aqui tem o Worldview, aí aqui é a linha divisada dele, né, para aquisição de imagem, e aqui tem a linha, né, para transmissão de telecomunicação. Então ela tem um raio de quase 1.000 quilômetros. Então o impacto aí dos balões seria fornecer comunicações de longuíssima distância, né, de maneira barata, né, então não precisaria ter uma infraestrutura, por assim dizer, mas teria uma alta taxa de manutenção, porque tu tem que lançar balões, reposicionar eles, recuperar. Então tem um custo grande associado a isso, né? E aí também pode ser usado para previsões meteorológicas, para fazer estudos em altitudes, para fins educacionais e até para o hobby, né? Então eu vou passar aqui para o André. Tá, então basicamente eu vou comentar um pouco aí sobre o projeto em si, o que a gente considera necessário para ter esse sistema que a gente se propõe a fazer de baixo custo e desempenho aí moderado. Bom, basicamente aí só retomando como era, né? A gente precisa de um plano, paraquedas, o defletor ali de radar e a payload em si. Bom, basicamente os requisitos, então a gente elaborou alguns requisitos. Basicamente os principais são que o custo tem que ser mais baixo do que R$ 1.500. A gente tem que ter a capacidade aí de rastrear, a gente tem que... o balão tem que ter a capacidade de 250 gramas. Chegar a uma altitude aí de aproximadamente 100 km e chegar aí mais ou menos até um voo aí de 10 horas.
Alguns requisitos mais específicos aí do sistema são possível baixo consumo, ser alimentado por bateria, conseguir ser recarregável, ter o stack de LoRaWAN, né, que a gente escolheu o LoRa como tecnologia, e a gente quer utilizar a rede, né, do LoRa, e basicamente é isso. Bom, aí tem uma visão geral, né, o mockup do que a gente propôs aí. Basicamente, a gente vai abordar mais cada aspecto aí deles. Basicamente, a gente escolheu um controlador que já vem com um transceiver LoRa, com capacidade para 22 dBm, com 150 a 900 MHz. Ele tem baixíssimo consumo e um desempenho razoável e um preço amigável. A gente tem esse receptor de GNSS, que basicamente nada mais é do que um receptor de GPS e outros sistemas. Basicamente ele chega até menos 167 dBm e consome só 25 mA. Para a parte de gerenciamento de energia, a gente tem que ter ali a entrada, né, com o painel solar. Aí a gente tem um condicionador dessa energia do painel solar, basicamente um boost para implementar um MPPT e poder fazer o carregamento da bateria, né? Então a gente tem basicamente esses componentes aí que foram selecionados para isso. Em termos de sensores, a gente escolheu alguns sensores, mas enfim, ainda pode se colocar mais sensores com a capacidade de colocar payload, né? Então com uma payload a gente consegue outras aplicações e tudo mais. A antena a gente escolheu uma patch antena para esse projeto. Basicamente então aí tem uma visão geral, mais ou menos da disposição dos componentes nessa placa. Basicamente a gente teria os painéis solares nas extremidades, os MPPTs e carregadores da bateria próximo a isso, e o receptor GNSS, os sensores no meio da placa e o MCU, que no caso é o controlador mais o transceiver LoRa ali na parte de baixo. Basicamente essa seria a parte de trás com a bateria, a nossa antena e o slot para payload. Bom, basicamente em termos de software a gente considera que seria interessante a utilização do sistema operacional em tempo real. A gente decidiu escolher o Zephyr justamente por ser desenvolvido para IoT e possui uma documentação bem legal. Em termos do software também tem que implementar o stack de LoRaWAN. As bibliotecas já bem prontas ali com o nosso microcontrolador. Basicamente, então, a gente também tem que ter um gerenciamento inteligente de energia, entrar nos modos de comunicação e assim por diante. Em termos do balão, a gente escolheu esse RAB 200 e um paraquedas genérico que pode ser elaborado pela própria equipe. Em simulação, em relação a esses parâmetros utilizados, a gente fez uma simulação, a gente chegou nesses resultados e o próximo slide tem a principal item que a gente quer mostrar, que basicamente, escolhendo um dia em específico, a gente conseguiu essa trajetória, né? Então, saindo aqui de Florianópolis, a gente conseguiu chegar até a África do Sul com esse balão e utilizando aqueles parâmetros ali simulados anteriormente. Então, é uma trajetória bem interessante aí. Em termos de resumindo, então, basicamente o nosso sistema aí chega e tem esses parâmetros, ele tem um custo aí de R$1.200, mais ou menos, um peso de 100 gramas, confiabilidade moderada aí pela tentativa de utilizar um sistema operacional e afins. A gente utiliza LoRa e a gente considera os requisitos como cumpridos. Então, basicamente, a gente estudou então sobre os balões de hélio, como experimentos e para a coleta de dados ambientais, a gente entendeu algumas aplicações aí e como utilizar essas informações. A gente analisou um pouco os sistemas de redes sociais e empresas, e a gente, por fim, elencou os funcionários para um sistema de baixo custo aí, que foi o proposto. Obrigado, e qualquer dúvida é só contactar com a gente aí por e-mail ou pelo